Vamos trabalhar agora o feijão. E quando a gente vai... Vamos primeiro falar da escolha do feijão. Quando a gente vai escolher um feijão, ou a gente compra no supermercado, ou a gente ganha de alguém, ou ele é plantado, né? Ou a gente compra numa feira, enfim. Se eu receber esse feijão vindo de feira, ou então comprando em algum lugar que eu não conheça, que não seja, né, um mercado, que ele venha ensacado, o ideal é que eu cate o feijão, né, dê uma olhada para ver possíveis sujidades, pedras, enfim, e dê uma enxaguada nele. É necessário deixar o feijão de remolho só se eu não tiver panela de pressão. Se eu tiver panela de pressão, não há necessidade. Panela de pressão, ela vai abreviar o tempo, né, de cozimento e não tem necessidade nenhuma de deixar ele de remolho. Até porque quando a gente fala de cozinha de escola, a gente às vezes não tem tempo, não tem espaço dentro da geladeira. Sendo assim, o ideal é que a gente não deixe ele de remolho. Se isso acontecer, eu tenho que fazer dentro da geladeira. Então aqui eu tenho a panela de pressão. Dentro da minha panela de pressão, eu já tenho água. Então, temos água, e essa quantidade de água vai ser o suficiente para cobrir o feijão e passar 4 dedos. Colocando o feijão. Além do feijão, nessa primeira parte, a gente vai usar louro, e o louro ele pode ser tanto o in natura, do jeito que a gente colhe da horta, ele vem direto para a panela, ou então o desidratado. O louro, ele serve apenas como aromático. Então, primeira fase do feijão. Feijão, água, passo 4 dedos acima, boto 1, 2 folhinhas de louro. Fecho a panela e ligo o fogo. A partir daí, a gente deixa no fogo alto. Eu vou esperar a panela fazer pressão, depois disso eu venho, abaixo o fogo e aí a gente marca de 25 a 30 minutos. Depois do cozimento do feijão, cerca de 25, 30 minutos, a gente vai, tira a pressão ou espera a pressão sair naturalmente. E eu posso tirar a pressão colocando a panela debaixo da água corrente e tocando no pino aos pouquinhos. Quando ele não fizer mais barulho de pressão, aí eu venho e abro a minha panela com segurança. Feito isso, eu vou deixar a panela agora de ladinho. Vou pegar uma frigideira. Vou ligar o fogão e vou pegar um pouquinho de óleo ou azeite ou qualquer outra base de gordura. Vou colocar na minha frigideira, como se fosse um espelho de azeite. Vou pegar cebola cortada em cubinhos. A quantidade eu determino, né? Posso botar muito e posso botar pouco. O ideal é que a gente coloque um pouco, uma cebola média para 3 xícaras de feijão, para que o gosto da cebola não sobressaia ao gosto do feijão. Coloquei a cebola e agora vou esperar ela dourar ou ela alourar. É quando ela muda a cor, ela deixa de ter essa cor de cebola crua, esbranquiçada. A segundo passo, ela vai ficar translúcidazinha, vai ficar transparente, para depois ela começar a dourar. Eu acho isso muito importante, porque a gente está fazendo feijão. Então, a cebola é só um coadjuvante, ela não tem que aparecer mais do que os grãos de feijão. E a gente também tem que respeitar a cultura local. Tem alguns lugares que as pessoas não têm cultura de comer cebola. Então, em função disso, o ideal é que a gente trabalhe o alimento de forma a ele ser aceito
por todos os estudantes. Então, ela vai ficar aqui dourando. Em cima da minha bancada eu tenho o alho. A gente usa cerca de 1 dente, 2 dentes de alho. O alho sempre depois da cebola, porque ele queima mais rápido. Algumas hortaliças, no nosso caso a cenoura e a abobrinha, mas eu poderia ter abóbora, poderia ter maxixe, poderia ter quiabo, tudo isso para usar do feijão. Veio direto da horta para minha panela. Aqui eu tenho a couve-manteiga cortadinha e o cheiro verde na finalização do feijão. Isso tudo a gente vai usar para fazer o nosso feijão. Então aqui a gente vai só esperando a cebola dourar, tomando cuidado para que ela não queime. Então mexendo de vez em quando, até que ela atinge o ponto esperado. Ela vai ficar bem douradinha, bem amarelinha. Enquanto a nossa cebola está dourando, eu vou colocar agora as nossas hortaliças dentro do feijão, para que elas deem uma amolecedinha. Não tem necessidade de colocá-las na pressão, porque como é muito rápido, né, elas vão ficar aqui amolecendo. Enquanto isso, a água do feijão vai reduzindo e ao mesmo tempo eu vou engrossando o meu caldo. Após um tempinho, a minha cebola já vai estar douradinha. Eu venho e coloco de 1 a 2 dentinhos de alho. O alho não precisa de muita espera, ele cozinha bem mais rápido do que a cebola. Misturei tudo. Depois de um tempo, o alho, alguns segundinhos, o alho dourou. Aí eu venho aqui, ó, dependendo da quantidade de feijão, nesse caso eu posso pegar 2 conchas de líquido. Mais 2 do grão. Devo ver essa abobrinha que veio por engano. Misturo. Agora eu vou utilizar o amassador para amassar os meus grãos. Isso vai fazer com que o meu caldo engrosse se o meu tempo for curto. Se eu tiver um tempo a mais, eu espero o caldo engrossar naturalmente com o tempo de cozimento. E alguns tipos de hortaliças também favorecem o caldo ficar mais grosso, como a abóbora, por exemplo. Então, eu vou amassando o máximo que eu puder, até transformar numa papinha. Depois disso, eu volto com esse caldo para minha panela. Colocar a panela de volta no fogo. Mexo e aí eu deixo quieto. É o tempo que as hortaliças que eu coloquei vão amolecendo. Vou colocar agora a couve. Um pouquinho do coentro e deixo o restante para finalização. E é importante a gente ressaltar como a nossa preocupação, além do instrumento, né, da ferramenta pedagógica, é também a alimentação do escolar. A gente tenta agregar ao feijão o máximo que a gente consegue de nutrientes. Então, eu tenho nutriente da couve, eu tenho nutriente da abobrinha, da cenoura, poderia ser o nutriente da abóbora, do chuchu, do quiabo. E assim eu aumento o aporte nutricional do meu feijão. Sendo assim, eu espero agora tempo suficiente para
a abobrinha amolecer, a cenoura amolecer, coloco o sal entra só no final, porque o sal ele serve para realçar o sabor de todos os ingredientes que já estão aí, e finalizo e o feijão está pronto para servir.